Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma bolsinha super fácil de fazer, usando retalhos e que você pode fazer para crianças, adolescentes, jovens e até para mulheres adultas. É uma bolsa versátil que você pode variar tamanho, variar estampas, variar tecidos e vai aproveitar todas as sobras que você tem aí no seu ateliê. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de 22 retalhos de um tecido e 22 do outro, porque nós vamos fazer essa bolsa com acabamento dos dois lados. Aqui eu estou usando aquele jeans que já é matelaçado, ele já vem com uma camada de TNT, uma camada de manta e a camada de jeans, mas você pode fazer com o tecido que você desejar. Os tamanhos dos quadrados você vai fazer também com o tamanho de quadrado que você tiver aí na sua caixa de retalhos. Os meus são de 9 centímetros por 9 centímetros, mas você pode usar qualquer tamanho. Quanto maior, maior ficará a sua bolsa, quanto menor, menorzinha ficará a sua bolsa. Mas dá certo com qualquer tipo de quadrado de tecido e com qualquer tipo de material. Se você estiver usando, que nem eu, um tecido que já é matelaçado, que já tem uma estrutura, você não vai precisar estruturar essa tua peça. Caso você esteja trabalhando somente com tricoline, daí você vai precisar de uma camada de manta, e se você quiser dar mais estrutura ainda, você também pode colocar manta com o TNT ou manta com uma entretela. Vai depender da quantidade de estrutura que você quer que a tua bolsa tenha. Então, agora vamos à montagem. Primeiro, eu vou pegar os meus tecidos que já estão estruturados. Se você estiver trabalhando somente com tricoline, você vai fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo e depois você vai fazer o procedimento de colocar a manta embaixo, mas não se preocupe que eu vou te explicar como fazer. Assim que eu tiver com todos os meus quadradinhos cortados, eu vou primeiro montar uma das partes desta maneira. Esqueça agora que eu estou trabalhando com um quadradinho que já tem manta. Se você estiver fazendo somente com tricoline, você vai montar escolhendo as cores e você não precisa usar somente duas estampas. Você pode fazer bem colorida essa sua bolsa. Pode ser um quadradinho de cada cor que vai ficar lindo. Você vai montar assim, você vai colocar dois quadradinhos e exatamente da maneira que você montar é a maneira que você vai costurar. Então, primeiro você vai costurar esses dois, daí você vai costurar uma fileira de 4 quadradinhos, mas lembrando que se você tiver que nem eu usando apenas duas estampas, você tem que intercalar as estampas. Então, 2, 4, 5, 5, 4 e 2. Então, aqui eu já costurei as faixas, agora eu vou costurar uma faixa na outra, me preocupando em casar costuras. Então, eu tenho que fazer com que essa costura case com essa. E vou costurar aqui. Depois eu vou vir e vou fazer a mesma coisa com todas as faixas. E para ficar mais fácil, eu tombei todas as costuras para o lado do tecido que não tem manta. Agora é só eu casar costura com costura. Como eu fiz dessa maneira, quando eu tombar uma com outra, vai ficar sempre um ladinho para cá e outro para lá, e isso facilita com que as costuras saiam perfeitas. Aqui eu não vou começar bem da beiradinha, eu vou deixar um espacinho de 1/4 de polegada, que é o tamanho do meu pezinho de máquina, e daí vou começar a costurar e vou parar também um pouquinho antes. E vou fazer a mesma coisa toda vez que eu fizer casamento de costura. Aqui que vai ser bem da beiradinha, eu posso fechar do início, mas aqui eu não posso vir até o final. Então, aqui está já a costura feita. Nessa ponta de cima, eu costurei desde o início. Então, tá fechadinho desde o início. Mas aqui na ponta de baixo, eu deixei um pedacinho sem costurar. Eu vim costurando até exatamente chegar nesta parte tombada, ou seja, essa parte aqui ficou sem costurar, desta maneira. Agora eu vou desvirar e vou casar a próxima fileira. Lembrando que agora eu tenho que começar uma fileira para baixo, então eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar este primeiro encontro de costuras e quando eu começar a costurar, eu vou começar a costurar com um pedacinho, deixando sem costurar. Vou costurar até aqui embaixo, até chegar nesta parte aqui. Então, eu começo alinhando pela costura, para daí alinhar aqui a parte superior.
E agora sim, eu vou passar uma costura, não iniciando bem na beiradinha, deixando um pedaço sem costurar, dando retrocesso e costurando até aqui embaixo, sem chegar também bem na beiradinha. E eu vou repetir para as outras duas faixas. Essa daqui eu começo deixando a beiradinha solta, mas vou costurar até o final. E agora, por último, eu vou costurar estes dois bloquinhos aqui no centro deste daqui. Também casando costura. E esse eu vou deixar as duas extremidades com a beiradinha livre. Então, eu vou ter uma peça desta maneira. Se eu virar o avesso, eu vou notar que tem lugares que tem manta e tem lugares que não tem manta. Se você tiver feito somente com tricoline, você vai estar sem manta nenhuma. Então, agora seria a hora de você colocar toda essa peça sobre uma camada de manta, cortar a manta. Se você quiser quiltar, no meu caso, esse tecido já é quiltado. Então, eu vou optar por não fazer quilting nenhum nesta peça. Mas se você estiver trabalhando somente com pedacinhos de quadradinhos de tricoline, você vai colocar, assim que tiver esta parte feita, você vai colocar em cima de uma manta e vai fazer o quilting da sua preferência. Depois você vai montar exatamente esta mesma sequência com os outros quadradinhos. Lembra que eu tinha pedido 22 quadradinhos de um tecido e 22 do outro? Se você estiver usando tecidos variáveis, de cores diversas, bem misturado, você vai precisar para frente 22 quadradinhos e para o forro 22 quadradinhos, ou se você optar, você pode fazer um forro de um tecido só. Mas você, depois que tiver quiltado, você vai vir e vai cortar um forro exatamente neste formato. No meu caso, como eu tô trabalhando com um tecido que tem manta e um tecido sem manta, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma outra parte para casar com este forro, exatamente o oposto dessa. Onde tem tecido, vai ter a minha estrutura. Então, eu vou virar a minha peça e vou intercalar. Aonde não tem manta, eu vou pôr um quadradinho com manta. Desta maneira. Só para eu saber como que vai ficar a minha montagem. Exatamente aonde não tem tecido com manta, eu vou pôr os meus quadradinhos com manta. E aonde tinha tecido com manta, eu vou pôr os meus quadradinhos sem manta. Lembrando que se você estiver fazendo com apenas tecidos, não tecido que já seja matelaçado, você vai fazer esta primeira parte, daí vai colocar sobre uma manta que cubra toda essa parte, vai fazer o quilting que você desejar, vai recortar certinho o contorno do teu desenho, e daí você pode cortar a mesma medida num tecido inteiro para o forro. Ou então, você vai fazer que nem eu fiz também com quadradinhos no forro. Não precisa ser quadradinhos iguais, você pode usar quadradinhos diferentes. Agora, vamos para a montagem dessa peça. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher uma das duas partes. No meu caso, que elas são bem parecidas uma com a outra, então tanto faz. Mas no seu caso, se você for fazer com quadradinhos a parte interna, você vai desfazer uma das costuras aqui centrais, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Então, vou fazer isso agora. E daí, tá gostando da aula de hoje? Se você está gostando, já dá o teu joinha e compartilha esse vídeo, porque como eu sempre digo, costurar junto é sempre mais divertido. E aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Então, aqui está. Eu já abri, deixei 2 pedacinhos desfeito para desvirar por aqui. Eu gosto de primeiro costurar para depois desfazer a costura, porque já fica bem vincado, bem marcado, onde eu tenho que fazer meus pontos invisíveis depois. É interessante você voltar para a tua máquina de costura e dar um reforço aqui nesse canto e nesse canto da costura, para na hora que você for desvirar a tua bolsa, não abrir demais e não desmanchar toda a sua costura. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar um retrocesso aqui nesse início e nesse outro finalzinho, da onde eu fiz a abertura, para não desfazer mais e ficar somente esses 2 quadradinhos desfeitos.
Agora nós vamos para a montagem dessa peça. A mesma coisa que eu fizer no forro, eu vou fazer com a parte externa depois. Eu vou pegar e posicionar desta maneira a minha peça, com os dois biquinhos para cá. Agora eu vou pegar este quadradinho e vou fazer casar com este daqui. E este daqui vai casar com aquele lá. Então, primeiro eu vou casar esses dois. E daí eu vou vir aqui e vou casar estes dois. Como a gente não tinha feito a costura e até o final, simplesmente a hora que você dobrar, ele vai assentar certinho ali. A mesma coisa eu vou fazer pro lado de cá. Eu vou fazer com que esta lateral case com aquela e essa lateral case com aquela. E agora eu só preciso ir para minha máquina de costura, passar uma costura aqui, dando retrocesso no início e no final, e fazer a mesma coisa nos 4 lugares onde eu marquei. Costuras feitas, agora a minha peça está assim. Aqui o meio está aberto, porque é por onde eu vou desvirar. Agora eu tenho que fechar essas laterais. Primeiro eu vou casar essas duas laterais aqui. Então eu vou fazer desta maneira. Vou casar. Aqui eu tenho um encontro de costura, então vou colocar um para cada lado. E vou fazer com que esta outra parte se case também. Desta maneira. E vou costurar toda essa lateral. Mas eu já vou prender o lado de cá da mesma forma. E agora sim eu vou para minha máquina de costura fazer esta costura. Quando eu chegar aqui, eu reposiciono e faço essa costura, dando retrocesso aqui no começo e no final. E a mesma coisa para o outro lado. Só para vocês não acharem que eu também não erro, eu errei, gente. Essas duas partezinhas aqui de cima, a gente não vai costurar. A gente vai costurar somente esta parte e esta parte. Essa segunda parte aqui desse segundo quadradinho, a gente não vai costurar. Senão a gente fica somente com essa aberturinha da bolsa. E não é essa a ideia. A ideia é esta parte inteira, este bico inteiro ficar aberto. Então, se você é assim que nem eu, erra também, escreve aqui nos comentários qual foi o maior erro que você já fez quando você estava confeccionando alguma peça. Eu quero saber se você também faz esses pequenos errinhos que nem eu. Às vezes a gente está distraído e quando a gente vê, a gente fez uma coisa que não era para fazer. Ou seja, relembrando, esta parte aqui não é para costurar, é para costurar somente até o encontro daquela costura ali. Eu preciso dessa parte aberta porque é onde vai ficar posicionado a minha alça. Prontinho, não tem erro que não possa ser consertado, né? Mesma coisa, eu vou desmanchar este ladinho de cá que eu costurei e não era para ter costurado. Prontinho, então essas duas pontinhas, elas não são costuradas, porque é a abertura da sua bolsa. Então, eu já posicionei na parte externa a minha etiquetinha, nesses 3 triângulozinhos, bem no centro. Já posicionei minhas alças, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Se você quiser, você pode, em vez de usar alças dessas que eu estou usando aqui, você pode usar alças de tecido mesmo. É só fixar da maneira tradicional de fixar alças. Faz aquele quadradinho com aquele X para ficar preso, ou então você pode pôr 2 rebites na tua alça. Agora eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz naquela outra parte, na parte do forro. Então, primeiro eu vou unir esta parte com esta, desta maneira, e vou fechar. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Agora eu vou pegar este lado e fechar com este, desta maneira.
É o mesmo procedimento que eu fiz na outra parte do forro. E agora eu vou passar uma costura fechando cada um desses pedacinhos. Já fechei, agora eu tô com a minha bolsa desta maneira. Agora eu tenho que fechar essa lateral e agora não errando de fechar até lá em cima. E agora é só passar uma costura fechando essas duas laterais. Agora sim, tô com a minha bolsa fechada. Vou virar a bolsa com o lado direito para fora. E vou posicionar ela dentro do meu forro, com as alças para baixo. Agora é só acertar certinho as costuras. E prender toda a volta, porque nós vamos costurar toda a volta. E agora, com calma, você vai fechar toda essa volta aqui, costurando exatamente onde tá cada parte presa. E você vai desvirar sua bolsa pela abertura que você deixou aqui embaixo. Costurei toda a volta, desvirei aqui pela abertura que eu tinha deixado. Agora eu vou acertar as quinas. Agora eu vou acertar as quinas antes de fechar a abertura. Eu ainda tenho que bater os meus rebites aqui, que eu só coloquei eles. Mas isso eu vou fazer por último. Porque eu gosto de ter certeza que a bolsa tá no lugar certo. Então, eu só encaixei meus rebites, mas não prendi ainda com o balancinho. Agora, eu vou colocar o forro pra dentro. Primeiro, eu tenho que fechar essa abertura aqui com ponto invisível. Mas isso eu vou fazer com calma depois. Tirar todos esses fiapinhos que ficaram por ali, mas não estão presos na bolsa. Então, assim, você vai fechar aqui com pontos invisíveis. Aí, vai colocar tua bolsa pra dentro. E eu não vou rebater essa costura, porque a minha bolsa ficou uma bolsa muito grossa, porque eu fiz com esse tecido matelaçado. Mas, se você quiser, você pode rebater toda a volta uma costurinha para dar um acabamento mais bonitinho. Eu acho que a minha já tá bem estruturadinha. É uma bolsa um pouco trabalhosa, mas o resultado fica muito bonito. Lembrando que eu fiz com quadradinhos de 9 centímetros, que são quadradinhos pequenos. Você pode fazer essa bolsa maior com quadradinhos de 12 centímetros, 15 centímetros. E daí aqui você pode optar por rebater uma costura em toda a volta ou deixar somente assim. E antes de fechar o zíper, você pode colocar um botãozinho de ímã para fechar ela aqui dentro. E daí, gostou da aula de hoje? A aula de hoje não era uma aula para iniciantes, mas eu tenho certeza que mesmo que você seja uma aluna iniciante que está começando na arte de costura criativa, se você for fazendo bem devagar, assistindo as etapas do vídeo e fazendo junto comigo, você vai conseguir fazer.
Escreve aqui nos comentários se você conseguiu ou não fazer, se você fez do mesmo tamanho que eu ou optou por aumentar a sua bolsa e fazer uma bolsa maior. Eu quero muito ver as peças de vocês feitas. Aproveite e assiste esses vídeos aqui, que eles também são sobre retalhos e eu tenho certeza que vão ser ótimas opções de presentes para agora nesta época do ano.